É com alegria que temos a oportunidade de mais uma vez meditar na palavra de Deus. Eu sou o pastor Luciano, para você que não me conhece, e compartilho com você um texto que se encontra no segundo livro, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz: "Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito." Esse depoimento que Paulo dá para os seus leitores e também para nós. Quando Paulo fala de Macedônia, a Macedônia hoje é um país. Mas a Macedônia era onde hoje é todo o país e descia até a Grécia, tudo aquilo era Macedônia. Era uma capital muito importante. E Paulo ele sai do Oriente Médio, entra na Ásia Menor, e quando ele sai da Ásia Menor para entrar na Macedônia, ele está saindo da Ásia e entrando na Europa. É o primeiro contato que a Europa tem com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não foi algo pacífico. Paulo enfrenta ali tribulações horríveis, momentos difíceis de se ajustar, porque ele diz que ele e a sua equipe são atribulados, tribulações de todos os lados, de forma externa e internas. Havia, segundo o relato dele, temores internos. Quando a sua fé de alguma forma é abalada, quando você olha para a conjuntura e não há sinais de escapar, não há como escapar, não há atitude que possa conciliar, ao contrário. A turba é imensa, a perseguição é total, a angústia vem ao coração, o medo chega de forma a incomodar, porque ele está em um momento em que a sua humanidade está lidando com a sua impotência. O bom da história, não só de Paulo, mas da nossa história, da sua história, é que nós estamos sempre nesse limiar entre a nossa humanidade e o sobrenatural de Deus agindo sobre a nossa humanidade. Aquilo que a nossa humanidade estanca, se limita, aí vem o poder de Deus que nos aperfeiçoa. Não é à toa que Paulo vai dizer que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E por que ele diz isso? Porque quando eu descubro as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, as minhas limitações, eu estou pronto para abrir para Deus. Nós, nas nossas ações insignificantes, confiamos demais em nós ou no outro. E só entregamos a Deus a condução quando perdemos o volante, perdemos a dirigibilidade de nossas vidas. E clamamos a Deus por misericórdia, e Ele, na sua bondade, muitas vezes nos atende. E Paulo está nesse conflito. Ele diz que está com temores internos, no versículo 5, ele é atribulado, tem temores internos e conflitos externos. E ele vai dizer, porém, Deus que conforta os abatidos. Olha essa forma que ele atribui a si e aos seus companheiros. A situação da tribulação é tão forte que ele se vê já como um abatido, como um vencido, como um derrotado. E muitas vezes a fé não cresce, a fé não é fertilizada em nossos corações porque nós estamos assim, abatidos, desanimados, desnutridos e estamos prestes a entregar os pontos. Mas ele diz que Deus, que conforta os abatidos, olhou por ele, se apiedou dele e deles e estendeu a sua mão. Deus, ele é apresentado aqui de uma forma maravilhosa, o Deus que conforta, o Deus que anima, o Deus que restaura forças,
o Deus que diz estou contigo e por isso você vai continuar, por isso você não vai desistir, muito você tem ainda por fazer. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias entra no deserto, pede para si a morte e deita e dorme no sol escaldante. Deus manda um anjo, dá comida para ele, diz, come, porque você tem muita coisa por fazer, muito caminho pela frente. É assim com a gente, parece que a gente está derrotado, parece que a gente não vai dar conta, mas o Deus que conforta os abatidos, estende sua mão, olha por nós e nos levanta, e a gente consegue romper, e inexplicavelmente, miraculosamente, aquilo que nos causava medo e pavor é vencido e se encontra debaixo da sola dos nossos pés. E a gente se vê vencendo, a gente se vê sobrevivendo, a gente se vê conquistando e conseguindo aquilo que a gente achava que não ia dar conta. É essa a história daqueles que amam, daqueles que esperam, daqueles que confiam e daqueles que oram. E Paulo faz aqui nesse texto mais uma outra revelação. Ele vai dizer que a razão da vitória não veio apenas pelo consolo de Deus, mas veio também porque Deus levantou outras pessoas para agir em oração, para que pudessem estar levantando suas vozes, suas intenções, seus pensamentos a Deus em favor dele. Ele sabe que não consegue e não conseguiria fazer sozinho, é quando nós nos solidarizamos com o outro, é quando nós nos somamos ao outro, quando nós nos importamos com a dor e a necessidade do outro e clamamos a Deus. Pedimos que os céus se abram, que as coisas acontecem. Olhando para o texto, a gente pode aprender isso, quando no 6 ele diz, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deus mandou Tito para dar a Paulo uma palavra de ânimo. É quando Deus levanta alguém que se torna parceiro, que nos ajuda, que segura pela mão. E Tito é esse homem que vai receber depois, você vai ler o Novo Testamento, tem uma carta de Paulo a Tito, uma carta maravilhosa, pequenininha, mas que tem muito a dizer. Porque esse homem se tornou um grande pastor, sucessor de Paulo, nas igrejas onde Paulo iniciou o trabalho. Esse homem continuou, e ele pôde dizer que este homem chamado Tito estava ali para orar com ele, estava ali para segurar a sua mão, estava ali para lhe dar esperança, para dizer, continue, porque a vitória está chegando, a vitória é certa. A gente precisa disso, de parceiros amigos. Eu diria até mais, a gente precisa de irmãos de fé, de irmãos que somem, que não sumam, mas que somem em oração, que estejam presentes na hora da aflição, que orem com a gente, orem por nós, para que a gente consiga chegar lá. Deus é o Deus que conforta os abatidos e que levanta pessoas humanas para se colocarem ao nosso lado, para nos apoiar nos momentos de crise. Deus é um Deus que sabe das nossas tribulações, dos temores que temos internos, das tribulações externas, mas Ele diz, isso é para nos aperfeiçoar, isso é para nos fazer crescer, isso é para fazer ver a chegada, o mover e a ação dEle. Deus abençoe sua vida e que essa palavra entre no seu coração como um remédio, como cura para suas feridas, e no meio à luta que você está passando, você se lembre desse texto e diga, Deus, o Senhor conforta e consola os abatidos, me conforta e me consola e me faz andar. Esse é o pedido que eu faço, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.